foi realizado no dia 19 de agosto de 2023, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, a solenidade de implantação dos trabalhos da Igreja Presbiteriana na cidade de Serra Negra do Norte, no Rio Grande do Norte. Marco histórico que foi conduzido pelo ministro presbiteriano da Igreja de Natal e Filho da Terra, o reverendo Jorge Araújo. O ministro presbiteriano, pastor presidente da igreja de Goiânia, de Natal, juntamente aqui com parte do meu conselho, que é o presbítero Carlos Gomes, vice-presidente, e o presbítero Josinho, também presbítero da nossa igreja. E quero, inicialmente, antes de começar o culto, tecer algumas palavras para esse momento que, para nós, presbiterianos, ele é histórico. No boletim aí você deve ter percebido que há um breve histórico, breve mesmo. Eu fiz aí consegui uma síntese de 3 períodos. Primeiramente o período nacional, em que a igreja presbiteriana chega no Brasil, isso aí no século ainda XIX, no ano de 1859, o reverendo Ashbel Green, pastor da igreja presbiteriana dos Estados Unidos, formado no seminário Príncipe, ele é enviado ao Brasil para, então, iniciar os trabalhos presbiterianos. Então, esse ano, no dia 12 de agosto, nós completamos 164 anos de presbiterianismo nacional no Brasil. No Rio Grande do Norte, a IPV ela chega em meados de 1879. Começou primeiramente em Mossoró, com visita ali, quando John Hawkes Mill, um missionário americano, veio visitar, então ele enviou alguns missionários para que trabalhavam na venda de Bíblia, de livros, e posteriormente outro missionário, outro pastor, ele veio a Natal. Então o presbiterianismo do Rio Grande do Norte hoje ele tem 144 anos. E por último, no nosso resumo, em meados do ano de 1899, a igreja presbiteriana também chega ao Seridó. E aí, então, nós temos algumas igrejas aí na região, sobretudo Caicó, com 125 anos de presbiterianismo. Serra Negra do Norte não é a primeira vez. No passado, já houve tentativas de implantar o presbiterianismo nessa cidade. E hoje, pela segunda vez, é uma data que ficará marcada para nós, presbiterianos, particularmente eu, que sou filho dessa terra. E começando um trabalho com o nosso irmão Vitor Neto, que é membro da igreja. Começamos com ele, outras pessoas ficam interessadas, então, em se ajuntar então, a nós, por meio do Evangelho. Então, nesse dia, hoje, 19 de agosto, fica marcada, então, a segunda data da implantação do trabalho presbiteriano no Rio Grande do Norte, a saber, na cidade de Serra Negra do Norte. Então, ao Senhor, toda a honra, toda a glória e todo louvor. De verdade, quero chamar aqui o presbítero Josinho, que vai ser, então, vai nos conduzir nesses primeiros momentos do ato de culto.
Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós estamos aqui. O pastor já fez esse comentário inicial, mas eu gostaria de reiterar as boas-vindas a todos aqueles que estão prestigiando esse nosso primeiro evento aqui na cidade de Serradeira. E de uma maneira especial eu gostaria de agradecer a reportagem, né, do nosso irmão Donaldo, mais conhecido carinhosamente como Alminho, não é isso? Muito obrigado pelo apoio, meu querido. Vamos abrir a palavra do Senhor, por gentileza, no Salmo de número 122. É um salmo que foi escolhido pelo nosso pastor e realmente fala da alegria da gente se dirigir à casa do Senhor. Salmo de número 122. Eu gostaria de pedir a gente, meus irmãos, que puderem ficar de pé, para nós fazermos essa leitura. E eu gostaria que essa leitura fosse feita de forma alternada. Então todos têm a oportunidade de ler os versos pares. Eu vou iniciar o primeiro verso, né? E os irmãos, por gentileza, ler os versos seguintes. Salmo de número 122. Diz assim o verso 1: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para os nossos pés, junto às tuas portas. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para onde sobem as tribos do Senhor, como vem a Israel, para render graças ao nome do Senhor. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em mim. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Amém. Queridos, vamos fazer essa primeira oração. Eu convido o nosso irmão Vitor Neto para fazer essa oração inicial. O irmão vai ficar responsável pelo trabalho da igreja presbiteriana aqui, de Serradeira. Gostaria que o gente movido fizesse essa oração inicial. Boa noite a todos, graças a paz. Senhor, nós te louvamos, te rendemos graças, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui reunido para adorar o Senhor, o único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Amém. Prepara nossas vidas para ouvir a tua voz. As vidas que chegaram aqui, o Senhor mesmo a trouxe. Ó Deus, por meio do convite e da ação, da providência do Senhor, para ouvir, ó Deus, palavra de vida eterna. O Senhor abençoe o início, ó Deus, desse trabalho aqui em Serradeira. Que teu reino se expanda, o teu nome seja conhecido em todas as nações e circunvizinhas e na localidade a qual nós estamos inseridos, Deus. Que o Senhor conduza tudo para a honra e a glória do teu nome em Cristo Jesus. Nós abrimos em nome desse trabalho. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Estrelas no mundo
E eu gostaria que todos participassem desse momento, quando nós temos a oportunidade de fazer uma auto-reflexão, confessar os nossos pecados ao Senhor e pedir o perdão pelos pecados cometidos. Vou fazer a leitura no nosso boletim, 1 João, os irmãos que quiserem acompanhar, 1 João, capítulo 1, o verso 9 e o verso 10. 1 João, capítulo 1, verso. Quero te agradecer por esta comunidade. Quero te agradecer, Jesus amado, por esta cidade. Porque um dia o nosso Salvador veio a este mundo, resolveu uma situação muito difícil que a humanidade não estava dando conta. O Senhor veio para morrer no nosso lugar, pagar o preço que só Ele tinha condição de pagar. Porque o pecado, a desobediência que nós cometemos cria uma separação entre nós e Deus. E a Bíblia diz que aonde Deus encontrar o pecado, Ele vai punir. Por isso que é necessário, todos os dias, a gente se livrar dos erros cometidos, para não cair naquele julgamento final. Muito obrigado, Jesus amado, por ter providenciado o Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai amado, por ter deixado a oração, essa janela aberta, porta aberta, e através da oração a gente pode se comunicar com o nosso Salvador. Nesta noite, Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor nos visite a nossa mente e o nosso coração. Sim. E que o Senhor faça uma limpeza profunda. Aleluia, Senhor. Faz isso do coração. Nos ajuda, Senhor Jesus. Nós não damos conta, Pai, sem a tua ajuda. E que o Espírito Santo, que veio para nos conservar, para nos orientar, para nos corrigir, ele se encontra aqui nesta noite. Aleluia. Porque ele foi enviado por Jesus Cristo. E ele quer habitar nos nossos corações, nas nossas mentes. Ele quer caminhar conosco todos os dias. E ele quer nos levar à eternidade ao lado de Cristo. Muito obrigado, Jesus amado, por esta porta que está se abrindo aqui nesta cidade. Muito obrigado. Uma agência do Senhor. E estas vidas, para aproveite desta oportunidade que esta cidade está recebendo, Pai. Sim, sim. Este presente do céu. Abençoe, Jesus amado, cada vida, Pai. Abençoe as nossas famílias, Pai, os nossos filhos, todos os nossos familiares, Pai. ó Deus amado. Ajuda, Jesus amado, essa cidade a ser uma cidade diferente, Pai. Uma cidade de pessoas comprometidas, Pai, com o teu reino, Pai. Comprometido com a verdade, comprometido com o trabalho, Pai. Comprometido com a honestidade, Pai. Abençoe, Jesus amado, esta casa, Pai, onde estes 9 homens se reúnem, Pai, para traçar o futuro desta cidade, Pai. Ilumina, Pai, estes 9 homens que têm uma responsabilidade muito. No livro 74, sinceridade, também está transcrito aqui.
no nosso coletivo. Que tu venhas falar ao nosso coração, Senhor. Tu sabes que eu preciso, e todos os irmãos que aqui se encontram, precisam também de ouvir a tua voz nessa noite. Que tu venhas falar de forma poderosa, Senhor, porque pelo que tu já começaste a falar desde o início, quando oramos, quando lemos, quando estávamos cantando louvores ao teu nome. Que essa noite venha ser uma noite muito especial, mais especial ainda, Senhor, por sermos testemunho ocular, Senhor, da manifestação do teu poder e da tua glória em nossas vidas. Colocamos diante de ti, Senhor, as nossas vidas e também a vida dos nossos familiares, aqueles que estão ausentes, mas que tu venhas operar, inclusive, por meio de nós. Muito obrigado por todas as bênçãos, muito obrigado por cada irmão, por cada família aqui representada. Nós te oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Amém. E convidado a ver suas Bíblias, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 25. Eu farei a leitura do verso 1 ao verso 13. Será o texto da nossa exposição nesta noite. Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao verso 13. Você pode abrir a sua Bíblia, nós esperamos nos encontrar. Depois, após a leitura, nós iremos Deus falar por meio do profeta por excelência, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Mateus capítulo 25, verso 1 ao 3, é uma parábola. Mateus ele abre o capítulo 25, você vai ter várias parábolas nesse capítulo, duas parábolas, por exemplo, que ambas estão relacionadas com um tema. Nós vamos ouvir então. Diz assim então a inerrante palavra do Senhor nosso Deus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, o tema dessa parábola, ela vai aparecer de forma bem clara, talvez não explicitamente, mas implicitamente aparece, que é de fato o Senhor Jesus ele vai fazer uma separação. Então esse tema ele continua, por exemplo, na parábola dos 10 talentos, melhor dizendo, dos talentos, e do pastor que separa as ovelhas dos cabritos, assim por se dizer. Então nós temos aqui, pelo menos, nessa parábola, um contexto literário. Por isso que a literatura dos evangelistas, elas precisam ser entendidas no seu contexto, para os seus primeiros leitores, mas também qual é a aplicação, ou seja, o que ele comunica para nós agora. Então eu devo ouvir a palavra de Deus e o que eu vou fazer com tudo que eu vou ouvir. Então deve ter um direcionamento. Então, no contexto histórico-cultural, diferentemente do mundo ocidental, que hoje a figura mais esperada, apaga-se as luzes e os homens, eles saem então com um contexto, com lâmpadas, bem ao parecido do que acontecia aqui, sendo que em outro contexto. Então essas virgens, elas passam o dia ocupadas enfeitando a noiva e cuidando dos últimos preparativos para esse casamento. Você tem então aqui o contexto histórico dessa parábola. Então essas jovens, elas acompanhavam a noiva à casa do noivo, onde de costume acontecia a cerimônia do casamento. Percebe o que eu falei? E a pessoa mais importante do casamento não era a figura da noiva. As virgens preparavam elas, arrumavam ela e iam deixar na casa onde ia acontecer a festa. E então iam esperar o noivo. Então, o foco
Mas o foco dessa parábola está não somente nas 10 damas de honra, assim por se dizer. Principalmente as nessas, você vai ter 10. Da manhã, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que vem, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Palavra da salvação, Apocalipse 20, 14, 17. Por mais que a parábola ela tenha todo esse contexto, seja histórico, teológico, cultural, mas ela sempre aponta para o noivo de Cristo, ela vai sempre apontar para a volta de Cristo. Então, essa festa, esse casamento que Jesus usou para contar essa parábola, essas moças se preparando para o cortejo, ele está falando com a igreja, na volta de Cristo, no dia da volta dele, nós ou estamos do lado das 5 décimas ou das 5 prudentes. Não existe o meio termo. Na volta de Cristo, ou entramos para as bodas, ceamos com ele eternamente, ou ficamos de fora. Não existe outra terceira via. Lá está dizer que todos aqueles que lavaram, que foram lavados no sangue do Cordeiro, eles sim terão o nome chamado pelo próprio Cristo: vinde benditos de meu Pai, e entrai para a luz eterna. Que Deus, por sua palavra, nos faça entender, por Deus do seu Espírito, aquilo que Ele comunicou a nós nesta noite e nos fortaleça. Amém? Eu peço a vocês, por gentileza, fiquem de pé. Eu farei uma oração. Como é culto solene, estarei impetrando a bênção dos apóstolos. Melhor dizendo, a 21, versículo 20. Deus, nós louvamos por tua palavra, agradecemos, ó Deus, porque Cristo ainda fala por meio da tua palavra. O Senhor nos traz uma parábola, um evento, ó Deus, cultural, religioso, daquele contexto, uma festa, algo que também acontece hoje, mesmo em contexto diferente, para falar acerca da vida do Senhor. O Senhor fala de si mesmo. O Senhor, então, ó Deus, diz que o Senhor vem como aquele noivo que chegou de madrugada, onde aquelas moças estavam dormindo, onde elas acordaram, mas apenas 5 delas puderam dar continuidade ao cortejo. Senhor, quantos de nós dormem no sono, na inércia? Quantos de nós ouvimos a voz do Senhor falando claramente que o Senhor nos ama, que o Senhor morreu na cruz e brigou por nós, mas ainda continuamos, ó Deus, sonolentos, não estamos chamando pecadores a se arrepender e a se voltar para Ele, porque o Senhor os ama, porque o Senhor morreu na cruz para salvar aqueles que por fé irão crer em Jesus Cristo. O Senhor continua chamando, porque de igual modo como aquele noivo entrou para as bodas e aquelas 5 moças entraram e gozaram de toda aquela fé agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Podem tomar assento. Nós encerramos o culto e eu quero agradecer a nossa palavra, gratidão a Deus, primeiramente a Ele, ao Senhor, pelas nossas vidas, que nos trouxe a lei de Natal para estar aqui em Serra Negra. Eu disse no começo aqui, a Igreja Presbiteriana do Brasil, esse ano, no dia 12 de agosto, ela completou 164 anos do solo brasileiro. Tudo começou no Rio de Janeiro, na chegada de sábado, dia 12 de agosto. Um americano, formado em príncipe, um pastor ordenado, sem falar português, chegou no Brasil, organizou 3 igrejas, a do Rio, São Paulo e Petrópolis, organizou a primeira imprensa evangélica do Brasil, organizou um seminário e tantas outras coisas que Sábio fez. Temos um ministério muito curto, porque morreu de febre amarela muito jovem, com 36 anos, se eu não me engano.
mas deu oportunidade ao seu cunhado, Alexandre Blackford, deu oportunidade ao trabalho. O presbiterianismo chegou no Rio Grande do Norte ainda, como diz aqui o nosso breve histórico, por volta do ano de 1879, com a vinda do reverendo John Hopkins Smith, que estava em Recife e andava, e naquela época, eles andavam a cavalo. Eles andavam pregando quem era o Natal, João Pessoa, Teresina, São Luís. Então ele veio aqui, depois mandou mais alguns missionários, eles vendiam Bíblias, livros, e depois o trabalho ficou mais, digamos, foi organizado em Mossoró e depois em Natal. E no ano de 1899, a igreja presbiteriana chega no Seridó. E aqui, por exemplo, em Caicó, nós temos a EPB de 125 anos, se me falha a memória. E como eu disse, essa é a segunda tentativa de implantação do trabalho presbiteriano. Já comigo aqui o presbítero Carlos Gomes, vice-presidente do Conselho da Igreja, o presbítero Josinho, nosso irmão Vitor Neto, que é amigo da igreja, ele foi até Natal, foi recebido pela Apóstolo Fé. E há um desejo de algumas pessoas, irmãos, de que tenham um trabalho presbiteriano. Eu, particularmente, já oro há bastante tempo. Eu e meu mano de coração e colega do ministério, Ronaldo. Eu e Ronaldo, nós temos uma ligação muito forte, nós somos cunhados e somos ministros presbiterianos hoje. Nós oramos por esse trabalho há muito tempo. E aprove a Deus, assim, nos chamar para estar aqui. Então, nós vamos, hoje foi, digamos assim, o início do trabalho. O trabalho vai ter continuidade. Nós estamos pensando em nos reunir na quarta-feira, no local, onde o irmão Vitor Neto vai ficar responsável por fazer um estudo da oração. Eu estarei dando estudo em um grupo de WhatsApp. E uma vez por mês estaremos passando aqui o final de semana. Então, a princípio será assim. E vamos ver o que Deus tem para nós. Bom? Então, se você conhece alguém que quer conhecer a fé reformada, quando eu digo a fé reformada, nós somos presbiterianos, e por ser presbiterianos nós somos herdeiros da reforma protestante do século XVI, lá, praticamente de Genebra, com João Calvino. Então, o presbiterianismo, o calvinismo, ele tem 500 anos. Todos estão aqui, tá certo? Como tem pouco, eu posso citar os nomes que eu conheço todos aqui. Maurília, por exemplo. Agradecer a Dona Alba. Quando eu falei com o Hudson, ele disse já. Eu falei com a Parinha, mas assim, ele disse que bênção, vai ser muito bom. Né? E a esposa da minha madrinha Vera, e a filha da nossa querida Ismael. Talvez alguém não sabe, mas a Maria Ismael, por anos, congregou da igreja presbiteriana de Caicó. Certo? Então, nossa reverência de certo? Como o presbítero Monical, o presbítero da igreja Assembleia de Deus, o pastor dele falou que ele está hoje aqui, no seu mercado, subida, com os irmãos aqui, estão presentes. Vitor apresentou ali o casal, não dele? Fábio, né? Já tem falado, ele e sua esposa, desde que estava atendendo. Deus abençoe, tá certo? Nossa irmã Isabela, tá? Casinha, servidor Giovanni, servidor Primeiro, a nossa irmã Lebrada, seu esposo, abençoe, a nossa irmã aqui, e tem um pregão no seu nome, Jeane, nossa Janiclei Isabel, Janiclei, tá certo? Davi, aqui o apoio do nosso amigo, o vereador José Roberto, que prontamente fiz contato com ele e ele conseguiu aqui esse espaço para nos reunir hoje para dar esse ponto inicial. Bom, então, se vocês quiserem conversar, nós estaremos aqui, eu e os presbíteros, em geral, fazer uma pergunta, alguma dúvida, tá bom? Fique à vontade, tá certo? Então, Deus abençoe, muito feliz por vocês estarem aqui. Espero nos encontrarmos outra vez e conversarmos acerca da palavra de Deus e também nos reunir outra vez. Eu lembrei, Josinei, né? Josinei e normal, né? Eu fiquei aqui procurando o nome, aí nós estamos brancos.
devidos. Deus abençoe, tá bom? Esse tempo